Namastê, pessoal. Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula desse mini curso Compreensão 2020, né? O que a gente precisa entender sobre esse ano que está sendo um ano de grandes transformações, né? Muitos países em isolamento, as cidades e estados estão em lockdown, as pessoas estão sem fonte de renda, extremamente dependentes do Estado nesse momento. Não dá para trabalhar porque as pessoas estão com muito medo. E esse medo tem uma razão, que é o vírus, né? Então, eu estou separando aqui e pensando algumas notícias para falar de inovação, para falar de colaboração e de poder pessoal. Poucas pessoas sabem que eu sou professor de administração, né? Tenho um mestrado em administração pública pela Pace University, lá em Nova York, né? Uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E eu escolhi administração pública porque lá atrás eu já vi a importância do poder público. Eu já cometi na minha vida pensando que a gente tinha que privatizar tudo. A gente tinha que abrir o nosso comércio às nações amigas. E esse curso aqui, né, o mini curso, serve para que a gente possa falar sobre economia, sobre política. Então, não tem como você viver a sua vida sem pensar, sem falar em economia e política, porque, né, essas duas coisas governam a nossa vida. Não tem como você viver nesse planeta sem ser influenciado pela economia e pela política, né? E a economia, né, é que acaba direcionando a política. E muitas vezes a política direciona a economia. Então a economia e a política estão sempre juntas. Eu sei que para muitas pessoas esse é um papo muito chato, né? Mas é aquilo, se você não pensa em política, você é governado, né, pelas pessoas que pensam. E eu vi uma notícia aqui que gostaria de compartilhar com vocês, que a administração Trump está pensando em repassar cerca de um trilhão de dólares para a construção de rodovias, de pontes e é, uma rede, né, de internet na área rural. Então, veja você, há algum tempo atrás, né, em 1948, aconteceu o Plano Marshall, onde naquela época os Estados Unidos emprestaram dinheiro para a Europa, né, para os países que tinham sofrido com a guerra, né? E foi cerca de 100 bilhões de dólares, valores atualizados agora para, né, atualizados em 2018. Então, o que acontece? No Brasil, a gente vai seguindo mais ou menos o mesmo pensamento. Então, será que realmente, vamos pensar aqui, em termos de inovação, de liberdade, toda vez que a gente tem um plano desse, a gente tem um direcionamento. E lá nos Estados Unidos está acontecendo uma grande discussão, porque a maioria da grana, né, que está sendo dada está sendo direcionada a grandes empresas. Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, 98% das empresas, 98% são pequenas e médias.
Dados recentes, a gente tem 40 milhões de pessoas, né, autônomas. 40 milhões de pessoas. A gente tem 200 milhões de habitantes. A gente tem 40 milhões de autônomos, né? E aí, aqui no Brasil está sendo pensado da mesma forma. Nós vimos o ministro da Economia dizendo que ele está pensando em dar esse dinheiro, né, para grandes empresas. Essas grandes empresas que, no número total, equivalem a 2%. Então, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum pegar US$ 1 trilhão e investir em um segmento, o segmento da construção civil. Então, por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Para que fique registrado, né? O que nós precisamos fazer é investir no indivíduo. Você já imaginou o que dá para fazer com US$ 1 trilhão? E quem é que você acha que vai pagar esse US$ 1 trilhão? Isso é uma dívida que vai ficar para o povo americano. Você está achando que esses R$ 600 que você está recebendo estão vindo da onde? É da poupança do seu filho, do meu filho. Não existe dinheiro grátis. Não existe isso. Não existe ônibus a R$ 1. Se você está pagando, né, o ônibus R$ 1, a empresa está recebendo esse restante. Então, já imaginou? Vamos pensar num cenário aqui. Já imaginou se esse US$ 1 trilhão fosse investido nas pequenas e médias empresas? Você já pensou? Qual o interesse de repassar para as grandes empresas? Será que os CEOs, os presidentes das empresas, vão deixar de receber os seus bônus no final do ano? Isso aconteceu, gente, não muito tempo atrás, em 2008, quando o Tesouro Americano, né, teve que, eles chamam de bailout, né, teve que pagar essa fiança, teve que ressarcir os bancos, teve que ajudar os bancos, as companhias aéreas. Esse pessoal, né, do mercado financeiro especula o tempo todo. Eu vi uma live do presidente da XP, ele falando sobre como se investe no Brasil. Gente, assim, a gente tem que rir para não chorar. Tem que rir para não chorar. O que foi dito foi o seguinte: nos Estados Unidos, nós investimos com fundamento, porque existe uma economia forte, existem padrões que são respeitados entre os investidores, né? E a economia é consolidada. Então a gente investe por fundamento. A gente analisa a empresa, analisa o cenário, né? Faz uma conjectura. Se você não sabe, existem duas maneiras de você investir o seu dinheiro. Ou você investe com uma análise baseada em gráfico, ou uma análise de conjectura, onde você vai analisar vários números do segmento, do setor, da empresa, você vai analisar os competidores. Existem esses dois tipos de análise. No Brasil, não existe isso. No Brasil, dito pelo presidente de uma das maiores empresas nossas. Aqui no Brasil, eles compram o que está barato. Ou seja, a classe média, as pessoas que investem na bolsa, que é uma porcentagem muito pequena no Brasil, né? Cerca de 1, 2%, se comparado aos Estados Unidos, lá 65% da população investe na bolsa. Aqui, de 1 a 2%. Então,
Aqui as pessoas investem, ou melhor dizendo, os traders, né, especulam com o seu dinheiro, porque não existe base de fundamento. Eles compram quando está barato e quando o preço está alto eles vendem. E aí, o que essas pessoas falam para você? Olha, coloque o nosso dinheiro aqui. E aí, eles pegam esse dinheiro, na maioria das vezes, quando o cliente, né, tem uma carteira muito grande, eles colocam lá fora. Então, veja, todo investimento que é feito lá fora é sólido, pelo menos mais sólido do que aqui no Brasil. Quando a nossa bolsa cai, ela despenca, porque não há uma fundamentação econômica, não há um padrão. E nós ficamos na mão dessas pessoas que especulam, ficamos na mão de governantes que não sabem o que estão fazendo, não entendem nem de economia. E aí, nesse período onde é mais necessário que a gente ajude as pequenas e médias, o microempreendedor individual, o que os governantes fazem? Não, eu posso te ajudar. Eu vou te dar aqui uma linha de crédito onde você vai pagar 15% ao ano. É uma brincadeira, né? Então, imagine só se esse dinheiro, esse 1 trilhão de dólares, fosse investido não em coisas materiais, não se se o petróleo, se o petróleo já ficou para trás enquanto tecnologia, se hoje nós já temos a energia solar, a energia eólica, se hoje nós temos 40 milhões de americanos vivendo sob miséria, você pode pegar os dados aí. Se nós temos no Brasil milhares de desempregados, por que não investir em inovação? Porque isso significa mudar as regras do jogo. Porque o jogo sempre foi o mesmo. Quem tem dinheiro no Brasil, né, especula com o dinheiro dos outros, investe lá fora em dólar, porque é uma moeda estável. Aqui no Brasil, estão fazendo a mesma coisa. Querem dar a maior parte desse dinheiro para grandes empresas. Sendo que a inovação, sendo que as pessoas que necessitam mais são as pequenas e médias, é o autônomo. Então, essa é uma grande oportunidade da gente fazer diferente, da gente pensar nessa grana toda que está sendo liberada, a gente pensar de forma diferente, a gente pensar em inovação, em colaboração, em educação. Eu vou te dar uma sugestão, né? O que a gente deveria fazer? Abrir essa caixa preta do Sebrae e as pessoas deveriam ter acesso a cursos completos. O Sebrae deveria pagar mais para pessoas qualificadas. A gente deveria ter uma revolução agora, nesse momento, na educação. Na minha universidade, na Pace University, lá em Nova York, nós tínhamos frequentemente feiras de guerras de robôs. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos criavam robôs, cara. E os robôs brigavam entre si, robôs da Lego, e eles tinham que programar os robôs e os robôs brigavam. Então, assim, quando a gente olha para a inovação aqui no Brasil, quem é que tem acesso a isso? E lá era uma coisa normal.
todo semestre tinha, 2 vezes por ano tinha feira de robôs. E as crianças montavam. Então, em termos de educação, nós vamos ficar sempre pegando as crianças e botando numa lavoura para cortar cana, para cultivar. A gente vai ser sempre um país agrícola? Ou a gente realmente, né, pode usar isso como oportunidade? Eu deixo você com esse pensamento. E você está investindo na educação dos seus filhos? Você está pensando de forma diferente ou você está seguindo o mesmo padrão? Não tem como a gente viver sem pensar em economia, sem entender esses mecanismos. Não tem como a gente viver sem ser influenciado pela política. Porque entra uma pessoa lá, né, e tem todo esse poder na caneta. O cara dá uma canetada, ele pega US$ 1 trilhão que ele não vai pagar. Ele não vai pagar. E esses R$ 60 que a gente está recebendo, né, que muitas pessoas estão recebendo aí, a gente vai ter que pagar e vai ter que pagar com juros. Então, esse modelo do Plano Marshall de construir pontes só beneficia o segmento da construção civil e beneficia as pessoas, né, que têm ações nessas empresas. E essas pessoas vão continuar ganhando muito dinheiro. Então, o que vai acontecer depois dessa crise? Esse gap, a diferença entre o rico e o pobre, vai alargar. Porque você está pegando um dinheiro que é público, o dinheiro nosso, que a gente paga imposto, você paga IPTU, em tudo que você compra tem mais ou menos 50% de imposto. O governo não tem dinheiro, o dinheiro é do povo. Aí você está pegando isso tudo e está fazendo o quê? Está direcionando para grandes empresas que vão ter um lucro astronômico. Enquanto isso, o pobre, o autônomo, o microempresário, o médio empresário vai continuar na mesma. Então, não tem outra solução. A gente tem que investir em inovação. Enquanto os filhos dos americanos, dos chineses, dos europeus estão fazendo robô, o que a gente está fazendo com as nossas crianças? Isso é responsabilidade nossa, né? Então, esse momento é um momento para a gente investir em inovação, para a gente investir em educação. Que grande momento! A gente precisa compreender que a política exerce o poder sobre a nossa vida, assim como a economia. Meditar é preciso e é necessário. Se alinhar, trabalhar suas emoções também. Só que a gente não pode se isolar. Nós estamos aqui para interferir da melhor forma possível. E a sociedade, os hipócritas, né, as pessoas de baixo calão, vão criticar, assim como criticaram o LeBron James, que é um astro do basquete, quando ele começou a falar sobre questões políticas. E lá nos Estados Unidos está acontecendo uma grande revolução, que é o que tem que acontecer aqui no Brasil. A gente tem que pensar em inovação, em educação, tirar o dinheiro da polícia e investir nas comunidades. Porque se você dá oportunidade para as pessoas, elas se desenvolvem. Mas a quem isso interessa? Manter as pessoas dependentes. Pensa nisso. Gratidão. Namastê. Compartilha esse vídeo porque isso ficou maneiro, hein?